E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E ontem todos nós acompanhamos estarrecidos a tudo que aconteceu envolvendo Roberto Jefferson, toda aquela situação lamentável, para dizer o mínimo. E até agora nós temos algumas perguntas que ainda não têm respostas, como por exemplo, o porquê Roberto Jefferson teve aquela atitude de atirar contra os policiais e não se entregar em primeiro momento, né? E desde já eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a posição a princípio de Roberto Jefferson de não ter se entregado? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. Bom, vamos falar aqui sobre a posição do presidente Bolsonaro a respeito da atitude de Roberto Jefferson. Eu também vou dar a minha opinião, mas para iniciar esse caso eu queria comentar justamente como ele iniciou. Bom, Roberto Jefferson, ele tem uma carreira política, não é qualquer pessoa, é um ex-deputado, foi quem denunciou ali o escândalo do mensalão, né, aquele esquema de compra de voto dos parlamentares, a propinocracia que foi instituída no governo do PT, segundo as palavras do próprio Gilmar Mendes, ou melhor, cleptocracia, né? Um governo corrupto, governado para a corrupção. Então, o PT comprava o voto dos parlamentares, o que foi chamado de mensalão, e esse esquema foi denunciado pelo Roberto Jefferson. Se não fosse ele, talvez até hoje nós não saberíamos o que foi o mensalão e estaríamos aí numa falsa democracia, elegendo deputados que seriam então comprados e votariam de acordo com os interesses do PT e não com os interesses do Brasil, das pessoas que o elegeram. Então Roberto Jefferson denunciou esse esquema, foi preso, pagou pelo seu crime, saiu, se redimiu, se mostrou ali uma nova pessoa, pendeu para a direita, pendeu apoiando o presidente Bolsonaro e tudo mais. Depois entrou aí na mira do sistema, por estar desde muito tempo denunciando escândalos de corrupção, denunciando esquemas, denunciando as arbitrariedades da toga na figura de alguns ministros e tudo mais. Tudo isso chamou a atenção para ele, entrou na mira do sistema e então foi alvo de um inquérito ilegal, inconstitucional, na visão de vários juristas, figuras públicas e tudo mais. Teve sua prisão preventiva decretada num processo totalmente ilegal, inconstitucional, também na visão dessas figuras públicas e juristas, e estava então até ontem preso, né? Prisão domiciliar é prisão. Pois bem, ele teve a prisão. Não foi relaxada, né? É quando você regride de regime, ele estava em prisão domiciliar. E aí ele teve a prisão aumentada, digamos assim, né? Então ele regrediu da prisão domiciliar agora para um outro regime, tá? Um regime fechado, não sei muito bem como se chama. De qualquer maneira, a princípio, quem tomou essa decisão, quem pediu, ou melhor, essa prisão, foi Randolph Rodrigues e Elisiane Gama, dois senadores. Veja, meus amigos, nós vivemos hoje um momento muito difícil na República Brasileira. Nós temos a separação dos poderes, nós temos um ordenamento jurídico a ser observado e respeitado, e isso não tem sido observado e respeitado. Quem oferece denúncia, quem pede prisão é o Ministério Público. Na esfera federal, Procuradoria-Geral da República. Entretanto, parte do judiciário, na figura de alguns ministros, vem desrespeitando a posição do Ministério Público ou da Procuradoria-Geral da República, no caso. E Randolph Rodrigues, ele agora está se comportando como Procurador-Geral da República. Parece que o PGR não é mais o Augusto Aras, mas sim Randolph Rodrigues. Novamente, ele se comporta como tal, pede a prisão de Roberto Jefferson, né, que, diga-se de passagem, por motivo que não ensejaria a prisão. Quer dizer, ele falou umas besteiras ali, xingou a ministra Carmen Lúcia, ofendeu ela, falou muita besteira, não concordo com nada com o que ele falou, até porque xingar ministro não vai resolver nada, né? Estamos a 7 dias da eleição, aí você acha que xingar ministro vai resolver alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Aí vem o Randolph Rodrigues e pede a prisão dele. Veja, já começa errado, porque xingar ministro não é crime passível de prisão. Então, você xingar alguém no máximo injúria, calúnia, difamação. E aí a ministra Carmen Lúcia, ofendida, teria que ingressar com uma ação na Justiça Comum, uma queixa-crime contra a pessoa que a ofendeu, no caso Roberto Jefferson, e não um pedido de prisão, vindo, aliás, de Randolph Rodrigues. Pois bem, depois desse pedido, o próprio Alexandre de Moraes acatou e expediu, então,
acatou a decisão dele e mandou a Polícia Federal lá cumprir a ordem, né? E aí entra uma outra seara, que é aquela coisa, a polícia não pode cumprir ordem absurda. Sim, meus amigos, ordem absurda não se cumpre. Entretanto, nós temos que entender o seguinte, não cabe ao policial julgar se aquela ordem é absurda ou não. O policial ele não é jurista, ele não é advogado. O policial, infelizmente, ele só tem que cumprir ordem. Ah, Deicon, mas durante a Alemanha nazista, a Gestapo prendia os judeus. Eles estavam apenas cumprindo ordens. Gente, eu sou professor de história. Eu não gosto de fazer essa comparação porque é uma comparação um tanto quanto rasa. Rasa no sentido de que nada se compara ao que aconteceu na Alemanha nazista. Nada. Aquilo ali foi o pior que a humanidade pôde produzir na história. Tá? Hoje em dia, se o policial não cumprir uma ordem, ele pode ser preso. Ele pode ser mandado embora, ser expulso com uma mão na frente e outra atrás. Funcionário público não tem seguro-desemprego, não tem direito a nada. Tem direito a ficar calado e cumprir ordem. Hoje, o funcionário público ele só pode fazer o que está na lei. Enquanto o cidadão de bem, tudo que não está na lei, ele pode fazer. É diferente. Eu não quero entrar nessa seara aqui, meus amigos. Eu só quero que vocês entendam que a quem interessa colocar a população contra a polícia. Veja, nós estamos num momento em que o poder constituído para frear as arbitrariedades da toga não faz nada, se cala, se omite e prevarica, que é o Senado na figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tá? E aí você vê o poder constituído para isso se calando. Aí, infelizmente, os policiais que são a ponta da linha, que só cabe a eles cumprir ordens e não fazer interpretação jurídica de uma ordem, não cabe ao policial fazer interpretação, interpretar a ordem, se é legal, se não é legal, eles não são juristas, não são advogados, né? E aí, enquanto isso, a população se revolta contra os policiais. A quem interessa colocar a população contra a polícia? A quem interessa? A quem interessa? Responda essa pergunta, coloca aí nos comentários ou então responda para você mesmo. A quem interessa? É isso mesmo, interessa para a esquerda, interessa para os bandidos, interessa para gente que está mal intencionada. Então, por favor, pare de querer colocar a culpa nos policiais. Quem tem que julgar ações ilegais não são os policiais, é o poder constituído. Seja o legislativo, seja o executivo, seja o próprio judiciário. O policial ele tem que cumprir ordem. Ele tem que ver o seguinte, bom, essa ordem veio de um juiz ou de um ministro. Esse juiz ou ministro é competente para dar essa ordem? Então eu vou cumprir. Se ela é ilegal ou não, quem tem que ver são os deputados. Você não votou num deputado estadual ou federal, ou um senador, cobre dele. Fulano, é o seguinte, essa ordem aqui eu acho que é ilegal. Empreta uma ação aí e vamos ver se realmente é ilegal. Ah, é ilegal. Então, beleza, bacana. Vamos entrar com o impeachment desse ministro ou então com ação de abuso de autoridade desse juiz que expediu essa ordem. É assim que funciona. Não é? Você não tem que cobrar do policial. O policial é o que menos tem culpa nesse cartório. É assim que eu vejo. Você tem liberdade para divergir de mim porque eu não sou o dono da verdade, tá bom? Mas começa por aí. Randolfo Rodrigues impetrou com essa ação. Alexandre de Moraes, claro, acatou essa ação. E já começa errado porque ofensa não é crime passível de prisão. Se fosse assim, a pessoa que chamou a filha do presidente de mulher da vida já estaria presa, né? Ou então aquela procuradora que também ofendeu a primeira-dama também estaria presa. Não é o caso, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Roberto Jefferson agora foi preso. Teve a prisão agravada, porque ele estava em prisão domiciliar, não é? Pois bem, de tudo isso, meus amigos, o presidente Bolsonaro, infelizmente, será alvo da esquerda. A esquerda vai, de alguma maneira, tentar ligar esse caso ao presidente Bolsonaro, vai tentar atrapalhar. Tudo que a gente não precisava nessa reta final, a 6 dias da eleição, no caso ontem, 7 dias, era de um desdobramento dessa magnitude, de um escândalo, de uma bomba como essa. Porque, infelizmente, a esquerda vai tentar distorcer o caso e atrelar ao presidente Bolsonaro. Mas, sabiamente, o presidente se posicionou e, no meu ver, foi de maneira correta, tá? Já na live que estava acontecendo, na Super Live ainda, ele se posicionou dessa maneira aqui, ó. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino. Determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Ponto final. Acabou. Muito bem, sensato, curto, grosso, objetivo. Falou, olha, ele está errado, você não
combate ilegalidade com mais ilegalidade, tá? A gente sabe que essa ordem é ilegal, é inconstitucional, o presidente falou isso, mas você não recebe a polícia a tiros. A partir desse momento, você é um criminoso. Você tá errado. E na live que eu fiz ontem à noite, eu falei muito sobre isso. Algumas pessoas me criticaram, tudo bem. Mas não há nenhum cenário possível em que você possa defender alguém que atira na polícia. Não há. Não há. Se você atiraria na polícia em qualquer situação que fosse, você não tá certo. Você não vai estar certo. Eu nunca vou te defender. E desculpa, eu não vou defender Roberto Jefferson nessa situação. Até porque nós estamos a 7 dias da eleição, né? E o presidente Bolsonaro não pode se expor a esse tipo de coisa. Então ele agiu certo, tá? Coloca aí nos comentários se você diverge, o que você pensa, se você concorda, deixa aí nos comentários. E aí o presidente, novamente, um pouco mais tarde, ele postou esse vídeo aqui, ó. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Acabou. Então ele condenou a ação do Roberto Jefferson, que não foi certa, tá? Não foi certa. Tem uma foto aqui de um carro da polícia cheio de tiro, né? E aí uma notícia da Polícia Federal. Segundo a PF, Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil contra os agentes. Não sei bem se era fuzil, acho que era metralhadora, se bem que a arma pouco importa, né? O fato é que ele atirou. Se atirou, já tá errado, né? E aí o presidente Bolsonaro foi lá e condenou a ação e falou, ó, quem atira em polícia é bandido, desculpa, né? E esse tem que ser o posicionamento. Por quê? Nós estamos numa campanha eleitoral, a 7 dias da eleição. Enquanto qualquer caso poderá e será usado pela esquerda contra nós. A gente não pode correr qualquer tipo de risco. Então, o presidente agiu certo, se posicionou de maneira certa e quero saber a sua opinião sobre esse caso. Você concorda, discorda de mim? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.